Olá, tudo bem com você? Sou o professor Hernani Freitas, que vocês já conhecem dos vídeos, das videoaulas, do canal, né? E quero convidar você para ficar comigo nesse momento, vai ser rapidinho, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o islamismo. Esse material foi preparado pelo professor Everton Silveira, tá bom? E a narração é minha, professor Hernani Freitas. Se você quiser, você pode se inscrever no meu canal aí, Prof. Hernani Freitas, se puder vai me ajudar bastante, dá um like lá, tá bom? E fique até no final. Essa videoaula é destinada aos alunos do ensino fundamental do sexto ano, Fundamental 2, mas é bem interessante que você veja, que as outras pessoas vejam, que você possa indicar aí para os seus amigos, tá bom? Bora lá, vamos falar um pouquinho do islamismo. A segunda maior religião, né? A primeira religião é o catolicismo, o cristianismo. O islamismo é a segunda maior religião praticada no planeta, no mundo, né? Na Terra, em todo o planeta. E é uma religião muito bonita. Para isso, nós temos que conhecer a religião, né? Saber os princípios e verificar tudo o que acontece. Porque, às vezes, nós vemos aquelas notícias errôneas, aquelas notícias erradas, e aí nós achamos que é uma religião totalmente diferente. E não é tão diferente assim. É uma religião bonita, é uma religião que traz grandes ensinamentos e que merece todo o nosso respeito, tá bom? Vou compartilhar com você aqui a matéria dessa semana, que o professor Everton Silveira preparou para nós, e nós vamos falar um pouquinho aí do islamismo, né? Então, o islamismo parte 1. O islamismo ele acontece aí na Arábia, tá? Na região sudeste da Ásia, a civilização árabe em local é conhecido como Península Arábica, tá? Tem a Península Itálica, agora nós vamos falar da Península Arábica. A Península Arábica é uma região de terra cercada de água por todos os lados, né? Quando nós falamos de península, nós estamos falando de uma região de terra cercada por todos os lados, exceto por um, né? Então ela tem 3 lados cercados e um pedaço só, ela está ligada com o continente, ligado com as outras regiões, né? Então, quando se trata com falar de península, você já vai saber que península é uma região cercada por todos os lados de água, exceto por um. Então, vivia essa região, nós vamos falar dessa região até o século VI, né? Várias famílias que tinham aí seus líderes, né? Viviam nessa região, várias famílias que tinham ali seus líderes, os homens mais idosos, aquelas pessoas que tinham um conhecimento maior, são chamados de sheiks, né? Cada família, cada grupo familiar aí tem os seus sheiks, né? Que são pessoas mais idosas e que tem um certo conhecimento maior e que tem um grande respeito dentro da família. Então, diversos tipos de povos árabes, né? Os árabes eles viviam nesse litoral e os árabes viviam no deserto e em outros lugares também, principalmente no deserto, né? Então o islamismo vai surgir a partir do deserto, tá bom? Então, a Arábia pré-islâmica. No século VII, os árabes tinham formado um estado único, né? Juntou essas famílias, juntou as pessoas e formou um estado único, juntou os árabes e formou um estado único. Todos tinham o mesmo idioma, né? E tinham religiões politeístas. Apesar de falar os mesmos idiomas, nós ainda estamos falando da Arábia pré-islâmica, quer dizer, antes do islamismo, né? Antes do islamismo. Na cidade de Meca, havia um templo maior chamado de Caaba, né? Na cidade de Meca havia um templo maior chamado de Caaba e dentro dessa Caaba ficava um grande meteorito, né? Um meteorito que há milhares de anos caiu, né? Na Terra e ficou ali na cidade de Caaba e era chamado de Pedra Negra, que era cultuada pelos árabes. Então, esse meteorito
nela é na cidade de Caaba, é chamada de Pedra Negra e é cultuada pelos árabes e eles têm uma devoção muito grande, né? Tem um respeito muito grande por esse meteorito. E o Maomé e o islamismo. Maomé é o grande líder e o grande fundador do islamismo, tá? A religião islâmica é uma religião monoteísta. A religião monoteísta, como vocês sabem, nós já falamos várias vezes, é uma religião, né? Uma religião que tem somente um Deus, acredita somente um Deus. As religiões politeístas são aquelas religiões que têm várias divindades, acreditam em vários deuses. Como o cristianismo, o islamismo também é uma religião monoteísta que acredita apenas em um Deus. Ela foi fundada por Maomé, tá? Mohammed ou Maomé, e seus seguidores recebem o nome de islamitas ou muçulmanos, tá? Só repetindo para vocês guardarem aí. Ela foi fundada por Maomé ou Mohammed, né? Seus seguidores recebem o nome de islamita ou de muçulmanos. Conforme a história do islamismo, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que o teria dito que ele era o emissário de Alá. No cristianismo, os cristãos, Jesus Cristo pode ser, Deus pode ser conhecido como Javé, como Deus, como Yahvé, como Jeová, né? Mas para os árabes, para os muçulmanos, para os islamitas, é conhecido como Alá. Eles conhecem como Alá. Então, é o mesmo Deus que o nosso, mas eles têm uma denominação diferente, que eles chamam de Alá. Ou seja, Maomé, que teve uma visão do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel disse para Maomé o seguinte: você é um enviado de Deus, né? Um emissário de Alá. Então Maomé passou a pregar contra o politeísmo, ou seja, contra os cultos da época que possuíam vários e vários deuses, né? Dizendo que o único Deus era Alá, né? O único Deus era Alá. Maomé era um mercador, né? Maomé era um mercador, que ele viajou nas caravanas por vários lugares, teve contato com várias religiões. Então, Maomé era uma pessoa muito sábia, Maomé era uma pessoa muito responsável, era uma pessoa que sabia muito, né? Então, os comerciantes e os sacerdotes politeístas não gostavam muito de Maomé, porque o Maomé pregava contra as religiões politeístas, contra aquelas religiões que tinham vários deuses, né? Eles ficavam enfurecidos, eles ficavam muito bravos com Maomé. Então, no ano de 622 depois de Cristo, da nossa era, né, 622, eles passaram a perseguir Maomé. Por quê? Eles diziam que Maomé estava estragando o comércio, que o Maomé estava os desrespeitando, mas Maomé estava buscando, na sua crença, no islamismo, aquilo que ele acreditava, né? Então, Maomé fugiu da cidade de Meca para a cidade de Medina, em 622. Então, ele sai de Meca e vai para Medina, né? E essa fuga recebeu o nome de Hégira, tá? Essa fuga recebeu o nome de Hégira. E em Medina, o profeta Maomé passou a difundir a nova religião, o islamismo. Com o exército de fiéis, em 630, quer dizer, 8 anos depois, o profeta e esse exército, eles retornam a Meca e transformam a Caaba, lá onde tem o meteorito, né? Lá onde tem o meteorito, no principal templo islâmico do mundo. Por isso, é comum vocês ouvirem falar, né? É comum vocês ouvirem falar que todo árabe, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, eles têm que ir ou eles gostariam de ir a Meca, porque Meca é a cidade santa para os árabes. Meca é a cidade santa para o Islã, o islamismo, né? Então, os muçulmanos, eles têm essa cidade como santa e o seu grande fundador, seu grande profeta, Maomé.
Maomé respeitava a pessoa de Jesus Cristo como um profeta, não como filho de Deus, mas como um profeta. Então, Maomé respeitava todas as religiões, tá? Maomé respeitava todas as religiões. É claro que existe um radicalismo, existem grupos radicais que falam em nome do islamismo, mas isso era contrário ao que Maomé pregava, tá bom? Tudo que vocês ouvirem falar de radicalismo, de homens-bombas e etc. e tal, é contrário àquilo que Maomé pregava. Os muçulmanos, eles têm uma religião muito bonita e eles pregam a paz. É lógico que eles têm as exigências deles, que vocês vão ver nas aulas futuras, mais para frente, os cultos, a forma de cultuar, né? Mas eles são pessoas muito boas e pessoas que praticam bem. Maomé orientava que seus fiéis praticassem o bem. Alá, o Deus do islamismo, dos muçulmanos, dizia que eles tinham que praticar o bem e não condenar as outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Agora é hora de fazer as atividades, tá bom? Agora é hora de você responder aí as questões, né? Eu expliquei para vocês no começo ó, o que é península, você vai responder aí, né? A número 2, sobre a forma de vida, que as pessoas na Península Árabe antes do surgimento do islamismo, você vai escrever, né, sobre essa forma. O que é uma religião politeísta, o que é uma religião monoteísta, tá muito fácil. O principal local de culto dos árabes também tá fácil, né? A questão número 5, a número 6, e aqui tem um mapa, ó, legalzinho o mapa. Ao receber as recomendações do anjo Gabriel, quais foram as atitudes do profeta Maomé? Então você vai responder, você pode pesquisar também na internet, você pode pesquisar no seu livro didático, você pode rever o vídeo novamente, tá bom? Mas não deixe de estudar. Por quê? O estudo é a chave que abre as portas para todos os horizontes. Então, estudar abre os caminhos. Estudar é muito bom, estudar traz conhecimento, e conhecimento ninguém tira de você. Conhecimento, qualquer coisa que você tiver na vida, você pode perder, mas conhecimento você não perde, né? Conhecimento você adquire, você distribui, você compartilha com as outras pessoas. Então, espero que você tenha aprendido, né? Curta aí o vídeo. Se teve alguma dúvida, volta, assiste de novo, ouça de novo. E qualquer dúvida você pode acionar e pode perguntar ao seu professor, tá? Não esqueça de manter o contato com o seu professor. Se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu professor de história e responda as atividades, tá bom? Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Tchau, tchau.